Boa noite, 7 de julho, sexta-feira. Marquei bobeira essa semana, não fiz a minha gravação, o meu besterol semanal. Mais ou menos 3%, justiça posta de lado. Dois assuntos importantíssimos. Saiu a meta de inflação, o Roberto Campos levou vantagem, e a justiça posta de lado. De tudo quanto é lugar, a noção de certo e errado está totalmente deturpada. Vamos conhecer a verdade, vamos espalhar conhecimento gráfico e vamos ver se uma população não perece na hora de votar por ser enrolado na hora do voto. Vamos procurar ser o mais correto possível na face da Terra. Quando entra um executivo numa empresa, ele vai lá nos indicadores principais. Ele vai ter que manter e melhorar. Aqui no Brasil, não. Superávit primário aqui do 2021 e 2022, né? E agora, quando a gente acompanha nos últimos 12 meses, que vai fechar no fim do ano, ele está negativo em 6%. Significa que isso aqui vai voltar aqui para baixo. Uma tragédia, quando aqui nós tivemos pandemia e guerra. E agora está tudo estável, não tem mais essa encrenca, não. A guerra continuou, já estabilizou essas questões aí. Volkswagen e Renault deixando gente em casa, em pleno pacotão do governo. Reforma tributária movida a 5, 6, 7 bilhões, não sei porquê, eu leio muito, eu gosto de me manter informado, é uma reforma que precisava ser feita há muitos anos, mas de repente, foi feito. Aí passou 7 bi. Não que seja desse governo, o Bolsonaro e outros também passavam as emendas, mas alguma coisa está errada pela velocidade. Eu acho que nossos filhos e netos vão pagar caro por essa atabalhoadamente aí. Democracia na Venezuela, um vexame. Tem gente que fala em Lula, fala em PT, fala na esquerda, e dos 28 milhões de venezuelanos, 8 estão fora de lá, estão perdidos no Brasil, Peru, Colômbia. Moeda única, você tem um colega que é um nó cego desgraçado, dá calote, deve para todo mundo, você vai fazer moeda única na América do Sul? Eu acho que nós temos um monstro comandando o nosso país. E isso aí não significa boa coisa para as nossas crianças, não. Arcabouço fiscal, isso que eu falei, cara. Você vai chegar aqui no Brasil, você vai ter que melhorar e não piorar. Vamos lá. Como é que está o CAGED? Tá vendo? Ó? O 21 e 22, azul e rosa. Olha o 23 aqui, ó, esse governo lá. O CAGED, como é que está a geração de emprego? Está baixa. Como é que está a arrecadação federal? Olha aqui, ó, 21, 22 e agora 23. Está de freio de mão puxada. Vamos em frente. Aqui, ó, pela primeira vez, o presidente do Banco Central teve a imprensa favorável a ele e três nomes de peso, né? Um é Armindo de Fraga, um outro lulista aí que só Deus sabe, cara ex-Banco Central. Mudar a meta de inflação seria suicida. Não é não, ele já fez isso quando esteve no poder da outra vez. O Meirelles disse que os juros são corretas as medidas do Banco Central e aqui também diz que tem que ser feito é combater a inflação, que continua bastante acima da meta e prejudica a todos. Tira o poder de compra das pessoas, diminui o valor do salário e desorganiza a economia. Simplesmente o ministro do Lula aí, ó, o Meirelles. E aqui a verborragia, né? Um tema que não deveria ser incontroverso, mas alguns políticos como Lula teimam em minimizar o perigo, quer dizer, bate no Banco Central. Pela primeira vez eu vi alguém defender ele. Eliminou o risco adicionado ao juro em função da verborragia do presidente Lula. Ele está falando aqui é da meta de 3% que o Roberto Campos conseguiu manter para 2026. E aqui, ó, o pessoal chamando, pedindo na cabeça dele, negacionista, bolsonarista, um bando de analfabeto. Econômico, lógico. Randolfo, Alckmin, Lula, Haddad, Tebet, Pacheco, Renan. Aqui, ó, a Europa se ferrando, os Estados Unidos. Países que tinham inflação com meta de 2%, 30, 40 anos, estão se ferrando. Ó. Cesta básica na Inglaterra, 17%. E aqui uma doideira, né? Enervado com a incapacidade de mandar no Banco Central, né? Ele não pode mandar. Ele vai trocar e vai botar um nó cego no meio do mandato dele, porque aí sai o Roberto Campos. Lula enxergou um caminho alternativo. Se a meta da inflação está errada, muda-se a meta. Certo, ele já mudou quando esteve lá, já fez essa presepada. Aí, ó, Banco Central sabota o Brasil, olha. E até o Moro aqui acertou na mosca. Controle o fiscal que os juros cairão. Esse é o Roberto Campos. Aqui, ó, tudo da área financeira do Banco Central. São tudo o Pércio Arida, o
o Meirelles e o Arminio. Os lulistas que estão pulando tudo fora do barco aí. Diz que só a política fiscal é o que o Moro falou e que qualquer pessoa sabe, que é assim que a gente faz na casa da gente. Controle fiscal que vai reduzir os juros e aí a economia volta a crescer. Aqui, ó, quando o Lula estava aqui em 2023, o certo é eu botar 2003. Dois de 2003 aqui. Tem 2003 uma meta e 2003 outra. Ele mudou quando estava lá. Praticamente 99,99% de certeza que ele mudou isso aqui. Depois ficou 10, 12, 15 anos sem mexer na inflação. Não tem nada com pobre. Aí quando entrou o Temer, entrou o Bolsonaro, e aí eles começaram a ajustar. Porque quanto para baixo isso aqui, melhor para os mais pobres. E houve uma reunião e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, levou vantagem. A meta vai para 3%, teto máximo 4,5%, mínimo 1,5%. Só para ver, olha, na Inglaterra, aqueles países da Europa lá, a meta é 2%, vai de 3 a 1. E eles estão catando uma lata para voltar aí. Nós estávamos com tudo certinho, aí vieram essas doideiras, essas maluquices desse governo aí. Mas é o tal negócio, 37 ministérios. Aqui a meta de inflação passa a ser contínua. Está vendo aqui? Está aqui, ó, 2024 e 2025. Mantém essa tolerância que está hoje. Em 2026 ela vai ser 3%. Só muda o prazo, mas ficou bom. Lula perdeu essa daí. Mas ele vai botar um nó cego lá. Porque o presidente do Banco Central ele fica 2 anos como presidente, 2 anos com outro. Aqui, gente, a dívida bruta do Brasil, ó, essa que me interessa, subiu 2 décimos, 73 para 73,2%. Ah, essa é um nada, tá bom. Parabéns, Lula. 7,350, 7,450. O quê? Pois é, cara, de um mês para o outro, 100 bilhões. Aí você multiplica por 12 e dá 1 trilhão a mais. Então, se você pagava juros de 7 trilhões, você vai pagar de 8 trilhões e pouco. Outra coisa que eu sempre falei, peão é peão. Peão é segunda categoria. Você tem um peão de primeira categoria e de segunda categoria. Quando eu saí da Volkswagen, comecei, depois de aposentado, você tem que se virar. O salário cai. Você recebia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e vai caindo. Essa é a vida do peão. O STF decide pagar o piso da enfermagem para funcionário público. E os enfermeiros aqui de fora? Que se lasque. Tu é segunda categoria, acorda, Zé. Isso aí eu já sabia há muito tempo. Então, não tem um raio da direita ou da esquerda para parar com esses salários altíssimos que tem lá em Brasília. Faz parte. Aqui eu já tinha mostrado 14 mil vagas do funcionalismo público, multiplicando por 4. Em 4 anos ele põe os 50 mil no funcionário público que o Guedes falou que através dos computadores você pode ter muito menos funcionário público. Aí a manchete dessa semana. Salário de juiz de Goiás, 170 mil por mês. Dá para. Olha aí, quem botou antagonista? É uma coisa de doido esse país. Ninguém tem nada a ver com o mais pobre, não. Isso aqui, gente, eu sempre li isso daqui, é 2012, já há 10 anos aqui, para o Economist, jornal inglês lá, bastante econômico, é bastante respeitado. Salários de servidores no Brasil são roubo. Bom, você que julgue. E aqui, ó, se a Venezuela tem 28 milhões de habitantes, 8 milhões estão perambulando por aí, coitados, perdidos aí, dependendo de ajuda de outros. A Nicarágua, olha aí, ó, o bispo Rolando Álvarez. O que está sendo feito lá e o nosso governo traz o Maduro aqui, não estende a mão para ajudar a ser contra o Ortega lá, então eu acho que a justiça está sendo posta de lado no Brasil e no mundo, certo e errado está meio conturbado. Me dói dizer isso, mas parece que tem uma monstruosidade sendo construída no Brasil. Tomara a Deus que a nossa justiça e o Congresso Nacional acorde. Boa noite, se é que é possível, né? Bom fim de semana.